1, ok? Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 20. Romanos 1, 16 ao 20. Na verdade, nós vamos ler até o 17, tá bom? Não ao 20. 16 e 17. Todos acharam? Você que está na sua casa, tenta estar com sua Bíblia aí também, tá bom? Tenta pegar ela. Tenta ser a Bíblia física mesmo, senão você vai mexer no celular e acaba saindo e sai da live, tá bom? Então nós vamos ler 16 e 17. Vamos lá? O 16 vai dizer assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vou repetir para você. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vou repetir por quê? Porque esse é um dos versículos-chave onde o Martinho Lutero, depois de muito tempo se flagelando, porque ele não estava entendendo a graça, entendendo como que ele conseguiria ser salvo, como que ele poderia ser um homem santo, né? E ele, lendo a palavra de Deus, ele bate de frente com esse versículo, falando sobre a questão da fé. Por isso que eu quero frisar para você sair daqui. Então, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aí finaliza, essa aqui se fosse falar assim, me destaca alguma coisa da Reforma Protestante. Você tem que ter na ponta da língua, tá bom? Você tem que ter na ponta da língua. Como está escrito? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, Martinho do Lutero, que é uma das pessoas mais importantes dessa reforma, teve vários outros homens também. Eu vou falar alguns nomes aqui que foram os antecessores, né? Antes de Martinho Lutero, sim, teve homens que pavimentaram o caminho, né? Tentaram tirar um pouco da bagunça. E um desses homens, né, para que você fique por dentro da história, o John Wycliffe, né? Tá em inglês aqui, é mistério, ok? Nossa, pastor, traduziu errado, mas é mistério. É John Wycliffe, ok? Depois você pesquisa aí, W-Y-C-L, é isso aí, mistério, é inglês, aqui é inglês. John Hus, ok? E um mais conhecido, talvez, um antecessor de Lutero é Savonarola. É um dos caras também bem conhecidos. É aqueles que tentaram, antes de Martinho Lutero, fazer alguma coisa. Mas a maioria desses que eu citei para vocês aqui foram mortos, antes mesmo de conseguirem fazer alguma coisa, né? A igreja daquela época, antes mesmo deles, eles eram o quê? Excluídos da igreja quando eles tentavam questionar a igreja sobre algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Então eles foram excluídos antes mesmo de conseguirem fazer alguma reforma. Mas, então, Martinho Lutero teve todo o embasamento desses homens, todo um caminho desses homens bem antes dele. Agora já falando das 95 teses, né? Que é mais conhecido Martinho Lutero, nós temos também Calvino, nós temos também Zwinglio, ok? Nós temos esses homens que foram também peças fundamentais para a reforma acontecer. Mas hoje eu quero me ficar aqui com Martinho Lutero também, ok? Então eu quero ficar com Martinho Lutero. Esse homem, como eu falei para você, ele vivia um grande dilema na sua vida. Esse monge, né, ele era um monge, vivia um grande dilema da sua vida. Porque ele olhava para si e não achava possibilidade de salvação. Ele olhava para si e via que não tinha como, né? Não tinha, tudo que ele fazia não ia adiantar. Então ele mesmo começa a se flagelar. Tem alguns historiadores vai dizer que ele machucava suas costas a ponto que ele ficava de cama, ao ponto porque ele queria entender todo o mistério da Bíblia, mas não entendia. E uma das coisas que estava acontecendo nesse momento dessa história era que a Bíblia não era traduzida para o povo, né? Para a língua do povo. Era apenas latim. Então, assim, eles, né? As que vocês já ouviram algum filme, né? Entendeu? Mais ou menos assim, e o povo não entendia nada.
Mas Martin Lutero ele tinha já uma consciência, ele já tinha um entendimento da língua, então ele começa a estudar isso. E ele cai de encontro com Romanos capítulo 1 e outras passagens que falam a respeito da fé, ok? Que a salvação veio pela fé, ok? Então, esse é um dos pontos. O que esse monge faz? Após ele ler sobre o que a palavra de Deus traz clareza sobre a salvação, ele vai em frente a uma das igrejas mais importantes daquela época e prega como se fosse um jornal, como se fosse uma folha de jornal, e nesse jornal contém as 95 teses. Esse jornal funciona como se fosse o Facebook de hoje. Vou dizer, estou contextualizando. Funciona como se fosse o Facebook. Quando você quer discutir sobre algo, você vai lá, ou você quer debater sobre algo, você vai lá e coloca no Facebook, tipo algo que você quer debater, ok? E ali você lançou um debate, outras pessoas vão ali debater com você. Então, quando uma pessoa da época de Martinho Lutero colocava algo na porta da igreja, ok? Quando colocava algo na porta da igreja, era como se chamasse para um debate. E é isso que ele faz. Ele, com as suas 95 teses, ele chega na porta da igreja e ele coloca essas 95 teses, desafiando, não só desafiando, mas chamando para um debate público, aqueles homens daquela época que estavam pregando algumas coisas que estavam fora das escrituras. Então, lembra comigo quando eu disse para você que a palavra não era traduzida na língua local. E o que a igreja começou a fazer? Acrescentar na Bíblia, a colocar na Bíblia o que não tinha. Então, a Bíblia falava, o conteúdo original da Bíblia falava sobre a salvação, que a salvação é pela fé. Mas o que a igreja começou a fazer? Colocar na Bíblia que não era simplesmente pela fé. Na verdade, colocar na Bíblia não, colocar na cabeça das pessoas que não era simplesmente pela fé, mas precisava pagar indulgências, ok? Precisava pagar para ser salvo, e tinha o tal do purgatório, né? Que as pessoas também pagavam para tirar as pessoas do inferno. Há um ditado que dizia: enquanto a moeda está caindo, um parente seu está saindo do purgatório, ok? Então acontecia isso, o povo, sem saber o que estava acontecendo, eles aceitavam. Eles eram tipo assim, o Papa falou, tá falado. Eles não sabiam o que estava certo ou errado. Mas, pela graça do Espírito Santo, eu costumo dizer que a reforma protestante entenda isso, não é algo humano. Foi Deus que preparou o caminho e colocou homens como Martinho Lutero para que a igreja voltasse ao trilho, voltasse à direção certa. E Deus preparou esses homens que entendia da palavra de Deus, que sabia da palavra de Deus, e eles começaram a confrontar isso. Como assim? A palavra de Deus diz que é somente pela fé. Como que vocês não querem pregar? Como vocês não querem cobrar para ir para o céu ou obter a salvação, né? E uma das coisas que esses homens começaram a fazer, uma das coisas mais importantes, por isso que eu falo com você hoje, eu falo com jovens, você tem que dar graças a Deus por você ter um livro desse nas suas mãos, traduzido em linguagem hoje, mas foi através desses homens, ok? Através da imprensa ali local, que começaram a distribuir partes da Bíblia traduzida, ao chegar até o ponto onde toda a Bíblia foi traduzida para o povo local. Então o povo local começou a entender da palavra de Deus. Esse é um dos benefícios que aconteceu na reforma. O povo começou a ter em sua própria língua nativa, ok? Começou a entender na sua própria língua a palavra de Deus. Então, Martinho Lutero chama esses homens para o debate e começa a debater sobre o desvios da igreja, né? Então, esse grande homem de Deus, ele também é perseguido pela igreja. Tentaram parar Martinho Lutero. E eu costumo dizer que toda vez que nós nos levantamos contra um desvio, toda vez que nós nos levantamos contra algo que está contra a palavra de Deus, o inferno vai se levantar.
Pessoas vão se levantar, organizações vão se levantar para tentar parar você quando você está dizendo: olha, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, olha, não é isso, o caminho está sendo errado, a palavra de Deus está dizendo isso. Toda vez que você se levantar como um inconformado, como uma pessoa de coragem, pessoas vão levantar, organizações vão levantar, o inferno vai levantar para tentar parar você. Mas ninguém conseguiu parar Martinho Lutero. Homens não conseguiram parar Martinho Lutero. E a reforma foi ganhando corpo, aonde se espalhou, não só para a região onde estavam esses homens, mas para o mundo todo. E dali, querido, da reforma surgiu hoje, nós que somos chamados de protestantes. Né? A igreja protestante, os evangélicos se tornaram, desassociaram da igreja católica. Então por isso que a igreja católica, que também são cristãos, nossos irmãos cristãos, e a igreja protestante. Então se você hoje é evangélico, se você hoje é protestante, graças ao Espírito Santo, ao bom Deus que usou homens como Martinho Lutero para direcionar a igreja de novo a seu caminho. E agora eu vou trazer para vocês algumas coisas, o que essa reforma trouxe. Eu vou trazer para você 3 pilares que a reforma trouxe para você e para mim, que nós não podemos deixar de aprender com elas. Sabe por quê? A reforma aconteceu há 500 tantos anos atrás e nós muitas vezes continuamos falhando em áreas que foram tratadas pelos reformadores. Porque uma coisa que acontece na reforma é o seguinte: se você não mantém e se você não deixa o lugar limpo, aquilo vai se tornar de novo, vai ficar sujo de novo. E é isso que eu vejo que tem acontecido. A reforma aconteceu e a igreja ela voltou de novo ao trilho, ela voltou para o Cristo, ela voltou a estar centralizada em Cristo. Mas muitas coisas têm acontecido e muitos têm esquecido de viver para Cristo. Então eu vou dizer para vocês 3 pilares que foram principais da reforma protestante, ok? 3 pilares. O primeiro pilar que eu quero trazer para você, o que a reforma protestante nos trouxe de volta. A igreja estava perdendo isso. E a primeira coisa que eu quero falar com você hoje, o que a reforma nos trouxe é a centralidade nas Escrituras. Como eu falei para você, a Bíblia não era um livro acessível à população, à igreja. Sabe quem podia ter a Bíblia e quem podia dominar a língua original da palavra de Deus ali? Era o Papa. E só ele tinha supremacia sobre o que ele passava para as pessoas. Então ele lia na língua que estava na Bíblia e ele passava para as pessoas. Ok? Então, uma das coisas que a reforma trouxe, como eu disse para você, é a centralidade da Escritura. Cada cristão pode ter em suas mãos a palavra de Deus, acesso à palavra de Deus. Então, a acessibilidade, ter acesso à palavra de Deus, ok? E uma das coisas que eles fizeram também, eles traduziram a palavra de Deus na língua de todos ali, e todos puderam entender, ok? Então, sim, nós vimos também, eles afirmaram que a Escritura deve ser o padrão básico da fé. Vamos ler 2 Timóteo, abre sua Bíblia aí. 2 Timóteo, ok? Capítulo 3. Falando sobre a centralidade do que a Bíblia passou o seu centro. Mas não só o centro de uma pessoa só. Mas a Bíblia agora passou o centro de todos puderam ter. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, o homem sem a palavra de Deus, ele se torna um homem perdido, um homem que cai em rebelião, um homem que não tem direção. Um homem sem a palavra de Deus é um homem que Deus dará,
Mas o homem com a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo o centro da vida dele, ele tem uma direção, ele tem um norte. Olha só como que essa questão de trazer a Bíblia para o centro é tão importante, é tão atual, que nos dias atuais, homens por aí, que se diz homens de Deus, estão tentando, sabe o quê? Atualizar a Bíblia. Tentando fazer com que a Bíblia, eles querem trazer a ideia que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro antigo. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia é tão atual hoje como um jornal atual. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. E não é a Bíblia que precisa de uma atualização, é o homem que precisa atualizar. Eu costumo dizer que quando eu leio a Bíblia e eu não entendo, e eu não tenho que tentar mudar o que está na Bíblia, eu tenho que me mudar. Eu tenho que mudar. É isso que eu tenho que fazer. Então, uma das grandes maravilhas que aconteceu na Reforma é isso. A Bíblia acessível para todos os homens. E que maravilha é essa? Já pensou você ir e você não ter acesso à palavra de Deus? Você não ter acesso a um versículo e pessoas ter que dizer para você o que está escrito na Bíblia? Mas hoje não, você tem acesso a isso e graças ao bom Deus que direcionou o homem de Deus, hoje eu tenho mais ou menos umas 5 Bíblias aqui em casa. Eu creio que você também tem. Mas muitas vezes não nos deliciamos com ela. Muitas vezes não tornamos isso algo tão importante, algo que traz salvação, algo que traz vida para nós. Então, algo que eu tenho que trazer para você, valorize a palavra de Deus. Valorize a oportunidade que você tem de ter a Bíblia em inúmeras línguas. Hoje você tem uma linguagem mais fácil para você entender. Hoje você tem uma linguagem mais difícil. Então você pode escolher NVI, linguagem de hoje. Você pode escolher inúmeras, Almeida, revista atualizada, Almeida corrigida. Que maravilha é isso. Mas se não fossem homens de Deus corajosos, como Martinho Lutero, como Calvino, como tantos outros, o Savonarola e tantos outros, a Bíblia continuaria com uma pessoa só. Isso é um grande perigo. Tome cuidado quando uma pessoa dizer para você, dizer que ela pode mudar a Bíblia. Foge dessas pessoas. Foge desses ditos homens de Deus que diz que pode e querer acrescentar alguma coisa na Bíblia. E os teólogos vão calar 2 palavras, a exegese e a edegese. Ok? A exegese é quando você coloca, ok? A exegese é quando você extrai, ok? Quando você tira da Bíblia. Então, cuidado com pessoas que se dizem dono da palavra de Deus. Sabe o que a Reforma nos ensina? É que você tem acesso livre. E se aquilo que eu te falar hoje, seja nós cristãos, temos uma linguagem, talvez você não entenda, seja um crente bereano. O que é um crente bereano, pastor? É um crente que avalia aquilo que o pastor, o líder está falando, ok? Se é verdade ou não. Por que bereano? Porque os crentes de Bereia faziam isso. Estavam ali os apóstolos falando com eles, ele ia lá, olhava o que estava falando. Então seja um crente bereano hoje. Não caia em qualquer falácia. A reforma protestante chegou aí. Você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia onde você quiser, você tem só o Novo Testamento se quiser, você tem só o Antigo Testamento, você tem tudo. Então aproveite a oportunidade. Hoje você tem isso nas suas próprias mãos. Outra coisa que a palavra de Deus nos traz, a palavra de Deus, na verdade, a reforma nos trouxe, outro ponto central da reforma foi a justificação pela fé. Então a primeira é a volta às escrituras, a acessibilidade às escrituras para o povão na sua língua. E a segunda, e um das pilares da reforma é a justificação pela fé, ok? Então, como eu falei para vocês, estavam querendo vender salvação. Estava querendo vender, tipo assim, não é a fé. Você precisa fazer outra coisa. Você precisa pagar e ter fé, né? Então você precisa, mas antes pague, tá bom? Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Abre lá, confere se eu estou falando a verdade. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Efésios 2,
8 e 9. O próprio livro de Romanos também, 16, vai dizer sobre essa questão, sobre a justificação pela fé. Agora Efésios também, capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Então, olha só o detalhe desse final do 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, naquela época, se eles pagavam com a ideia que eles garantiriam uma salvação, um lugar no céu. Isso é obra. Isso dá o direito deles de reivindicar. Não, eu paguei e eu quero um pedacinho no céu. Eu quero um pedacinho no céu. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, que é pela graça, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ok? E isso não vem de vocês, então vocês não podem pagar. Não há dinheiro que pague isso. É pela fé, é pela graça por meio da fé. Ok? Então, assim, queridos, isso através desses homens de Deus que, mediante a palavra também, colocou o homem de volta ao entendimento que ninguém pode comprar a salvação. Ok? É por meio da graça, pela fé. Ok? Então, assim, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter 1 milhão, mas você não consegue comprar a salvação. Não tem pedacinho no céu pago por dinheiro, se não for através da graça do Senhor Jesus Cristo por meio da fé. Esse é o caminho, e é isso que os reformadores tentou levar, o entendimento da igreja da época, mas eles foram perseguidos, alguns deles mortos, porque tentou falar simplesmente, o que vocês estão falando é errado, a palavra de Deus nos garante que é pela fé, ok? Pela fé, ok? Então, sim, quando algumas pessoas ou algum homem tentar dizer para você assim, olha, para que você seja salvo, você precisa da minha bênção, eu tenho a salvação para você, ou para que você seja salvo, você precisa pagar isso, corra desses homens e corra dessas instituições e dessas pessoas, porque elas estão contra a palavra de Deus, ok? Elas estão contra as escrituras, ok? Então, sim, fuja dessas pessoas. Então, uma das coisas que trouxeram é a justificação pela fé. Você não é justificado porque você é o melhor da turma, o bonitão, a bonitona. Você não é justificado porque você fala bem, porque você é de família rica, ou se... Não. Se você é rico ou pobre, você é justificado pela fé. Se não tiver fé, não há justificação. Ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, voltou às escrituras, entendeu que a justificação é pela fé, e agora o último, um dos pilares que engloba a reforma protestante é o sacerdócio de todos os crentes. Eu vou explicar isso para vocês, ok? É o sacerdócio de todos os crentes. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, 9, que vai dizer assim, olha só que maravilhoso. E os homens, a igreja estava perdendo isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, que diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Eu vou frisar essa parte aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa de Deus. Sabe uma das coisas que, um dos pilares que a reforma trouxe? É o entendimento que todos... Sabe o que acontecia na época da reforma protestante? Eles dividiam entre os clérigos, os líderes religiosos da época e a população. Não só a população em si, mas os membros da igreja. Então, sim, quem podia ter acesso a Deus naquela época
é somente o Papa e os clérigos, né? Os seus liderados, alguns liderados. Mas a igreja não, a igreja tinha que receber do Papa aquilo que ele traduzia da Bíblia para o povo. E mesmo assim, eles não passavam na língua original. A missa era feita em latim, ok? Então eles não entendiam. Então o povo não tinha nas mãos essa potência. O povo não tinha esse entendimento que eles eram todos. Nação eleita, sacerdócio real, ok? Sacerdócio real do nosso Deus. Querido, deixa eu dizer, antes, na antiga aliança, no Velho Testamento, precisava de um sacerdote para levar os pecados do povo diante de Deus. Mas quando o véu foi rasgado e quando Jesus veio, ele rasgou o véu. Ou seja, ele abriu um caminho novo para mim e para você. E agora nós não precisamos mais de um sacerdote agora para ter acesso ao Pai. Não precisamos mais de nenhuma imagem, ok? Para ir ao céu. Não precisamos agora do nosso pai, da nossa mãe. E, olha, não confunda isso que eu não preciso da instrução. Não preciso que as pessoas mais velhas nos direcionem com a sua sabedoria. Não estou dizendo isso. Mas agora você tem acesso ao Pai livre. Isso quer dizer que você pode orar agora diretamente e não há intermediação agora. Você ora ao Pai e a única intermediação agora é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Ele que agora é o seu intermediador. Olha que maravilhoso, você agora não precisa mais que um papa, um pastor, que qualquer líder espiritual por aí entre no caminho para você. Você, adolescente, jovem que está aqui, você tem acesso ao Pai. Você agora tem acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Agora você é sacerdote, nação eleita, santa em Jesus Cristo. E é isso que a reforma trouxe. Imagina um povo aprisionado, um povo que estava na era das trevas, ok? Um povo que ficou aprisionado, um povo que ficou preso ali, agora recebe esse entendimento através do quê? Do protesto, de homens como Martinho Lutero, da reforma que trouxe esse entendimento para a igreja, que agora nós temos a Bíblia, agora nós temos a fé, nós temos agora também o nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso mediador. Essa uma das reviravoltas que aconteceu. E agora não precisamos mais agora, né, de uma missa simplesmente em latim. Não precisamos agora que homens entrem no nosso caminho e digam assim, olha, tem que ser assim. Não, agora não precisamos disso. Agora precisamos agora de Jesus Cristo agora e do entendimento que é Jesus. Através de Jesus, através da sua palavra, ok? Então, queridos, olha que maravilhoso que a reforma nos trouxe. Como eu disse para você, eu estou falando hoje de uma forma simplista da reforma, sim, muito simples da reforma, no âmbito muito mais religioso. A reforma, ela abrangeu diversas áreas e uma delas é a questão da mulher. A mulher, no tempo da reforma, não tinha tanto, direitos. E a reforma também trouxe isso, mas não quero entrar nesse assunto. Só para você entender o que foi a reforma, tá bom? Vai estudar, procure sobre a reforma protestante. Mas no âmbito espiritual, a reforma, ela alinhou, eu creio que Deus colocou esses homens para estar alinhando de novo a igreja para a palavra de Deus. Agora, pode ser qualquer homem e mulher levantado por aí, e se falar alguma coisa que está fora da palavra, você pode ir lá e dizer assim, olha, o que ele está falando está errado. O que ele está falando está errado. E você pode rejeitar isso. Você pode rejeitar essas palavras, porque você tem acesso ao Pai. Você não precisa pagar nada para ter acesso à palavra de Deus. Isso é motivo de alegria, querido. Agora povos pode ser alcançado. Imagine agora a missão também, né? Os missionários, o campo missionário agora ficou muito mais aberto, porque agora o índio pode ter a palavra, ele pode receber a palavra em sua própria língua. Tem pessoas que traduzem a Bíblia para a língua dos índios nativos ali. Olha só que maravilhoso.
E era quase impossível isso, os homens não tinham acesso a isso. E agora você precisa entender que é pela graça, mediante a fé, que você tem acesso à sua salvação em Jesus Cristo. Você precisa crer, agora precisa crer em Jesus e não pagar nada. Ok? Você não precisa agora mais machucar o seu próprio corpo, porque agora você entende que você não merecia mesmo, você não merece mesmo, mas agora a misericórdia, a graça, você crê no sacrifício de Jesus e agora você tem esse acesso ao Pai. Agora você tem Jesus que é o mediador, agora você não precisa de nenhum santo, de nenhum pastor, de nenhum padre, você não precisa de nenhum pai, de um líder espiritual para dizer a você, porque você agora tem acesso ao próprio Pai. Você agora é sacerdote, você agora tem acesso livre ao teu Pai. Glória a Deus por isso, meu irmão. Você pode glorificar a Deus isso pela reforma protestante. E deixa eu te dizer por isso, o inimigo é sujo. Em toda a história, o inimigo tenta colocar outro evento, outra situação para tentar parar a história do que aconteceu. Você sabe que em muitos países, principalmente nos Estados Unidos, é considerado hoje o dia das bruxas, né? Não só o dia das bruxas, mas o tal do Halloween, que alguns trazem uma interpretação aí errônea, né? Traz isso como uma simples brincadeira e não entende no reino espiritual. Não, querido, hoje é o dia da reforma protestante, de comemorar, né? Um certo dia, 31 de outubro, né? Em 1517, um homem teve a coragem de ir lá e desafiar homens que estavam contra a palavra de Deus. E hoje nós temos que desafiar não só esses brincadeiras, esses sistemas que o mundo tenta nos trazer, mas eu lembro de Romanos, quando Romanos vai nos dizer, capítulo 2, que vai dizer assim, olha, não vos conformeis com esse mundo. Eu vou dizer para você também, o que aconteceu aqui com Martinho Lutero e esses homens, é que eles não se conformaram com o mundo que eles estavam vivendo, com a religiosidade que esses homens estavam vivendo, com o homem sendo maior do que a Bíblia, maior do que Jesus, eles não se conformaram com isso. E é isso, essa geração, é esse sentimento que não pode faltar em mim, pode faltar em você. O desejo de entender, o desejo de comer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Então, querido, aproveite esse que você tem. Hoje você pode acabar de ouvir essa ministração agora, ir para o teu quarto e clamar a Ele, que Ele está aí, Ele está presente, é só você clamar. Se você crê hoje no Filho Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, a salvação chega na tua casa. Mas se você crê pela fé, justificação pela fé, não é pelo que você faz, não é porque você tem dinheiro, condição financeira, não é porque você tem tal coisa, não, é porque você entende que é pela fé, é por Jesus Cristo. Então louve a Deus hoje por esse dia. Glorifique a Deus por homens como Martinho Lutero, Calvino, Savonarola, tantos outros homens que mudaram a história porque entenderam, ouviram a voz de Deus e não ficaram parados. E deixa eu dizer para você, se você tem ouvido a voz de Deus, não fique parado onde você está. Se você tem visto um sistema religioso dominando onde você está, não fique parado. Não cale diante da religiosidade. Não cale diante do sistema do mundo. Abre a tua boca para falar. Abre a tua boca, não só abrir sua boca para falar, mas viva de certa forma que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, ali assim um verdadeiro cristão. E ele segue o que está na palavra de Deus e não que homens vão dizer. Ali está um verdadeiro cristão e ele entende que é Jesus que o liberta, é Jesus que o salva. Ele entende que ele agora tem acesso ao Pai. Viva como uma vida diária, né? Viva isso como estilo de vida, ok? A reforma não acabou, querido. A reforma não parou nesses homens. A reforma, ela continua. A reforma, ela continua. Eu costumo dizer que o livro de Atos não termina no último capítulo, porque é Atos dos Apóstolos, ok? Mas não só Atos dos Apóstolos, é Atos também dali dos primeiros cristãos.
e Atos não termina. Então entenda que você está vivendo, continuando essa história, essa reforma. E há muita coisa que precisa ser reformada em nossa vida, não? No âmbito agora pessoal, você sabe o que precisa fazer uma reforma. Da mesma forma que é difícil fazer uma reforma em um sistema, é difícil fazer uma reforma dentro de nós. Colocar 95 teses aqui dentro, e não só 95, talvez a sua tese são, sei lá, 400 teses, de tanta refutação, de tanta coisa que você vai precisar alinhar. Mas vamos continuar vivendo uma reforma. E não se conformar com nenhum sistema, com sistema de religiosidade e nenhum sistema do mundo. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que nesse dia não saia por aí enfeitado, comemorando uma festa pagão, uma festa onde de ocultismo, mas saia com entendimento que você é luz para as nações, você é luz no lugar onde você está, e isso só vem através do conhecimento da palavra de Deus, do entendimento que você precisa ter, que você é justificado pela fé, e você precisa entender que agora você tem um mediador direto com o Pai, que é Jesus Cristo. Tome posição disso, ok? Tome posição disso e não coloque sobre julgo de nenhum sistema de religiosidade mais e de nenhum sistema mundano. Amém? A minha oração é para que Deus continue levantando. Eu e você somos o Lutero dessa geração. Eu e você somos homens como Calvino, homens que fizeram história. Mulheres também fizeram parte dessa reforma. Eu não posso deixar, porque soa como, às vezes, só homens que fizeram isso. Não. Tiveram inúmeras. Se você estudar a reforma protestante, você vai ver que inúmeras mulheres tiveram um papel fundamental na reforma. Você, mulher que está nos assistindo, você, irmã que está nos assistindo, entenda o seu papel nesse mundo. Entenda que você pode, sim, ser como uma mulher segundo o coração de Deus, que vai direcionar uma geração para um tempo de avivamento. E avivamento só acontece com um avivamento bíblico, com a palavra de Deus. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente tem o nosso culto aqui, ok?